Já agradecendo a sua presença, disponibilidade, o médico oncologista, Dr. João Paulo Vendas Vilhalba, ele que é diretor clínico do Hospital de Câncer Alfredo Abrão. Boa tarde para você. Oi, Jéssica, boa tarde. Pois é, a gente vai falar hoje sobre esse 4 de fevereiro, que é o Dia Internacional do Câncer, o Dia Mundial do Câncer, falar um pouco sobre a importância sempre da prevenção, né, doutor? Com certeza, eu agradeço muito a presença, o convite que vocês fizeram para a gente poder fazer esses esclarecimentos em nome do Hospital do Câncer. Então, vamos tirar as dúvidas, vamos esclarecer algumas coisas que sejam importantes para os ouvintes. Agora há pouco eu falava sobre todo esse planejamento aí em relação ao risco aí do coronavírus e acabei pensando assim, devem morrer milhões de pessoas a cada ano vítimas do câncer no mundo todo. No entanto, hoje o que mais ganha destaque aí é essa questão do coronavírus. Na comparação, o câncer, infelizmente, é ainda muito mais letal, não é, doutor? Com certeza. O câncer ele é uma doença extremamente preocupante, a mortalidade é altíssima ainda, né? 25% de uma forma geral. A gente tem aproximadamente 8 milhões de mortes de câncer ao ano no mundo, então a mortalidade é extremamente alta. O coronavírus tem sua importância, né? Tem o risco de fazer-se uma pandemia mundial, então tem essa importância de se eclodir uma epidemia no mundo, né? Então, por isso, essa preocupação. A mortalidade não é tão alta, mas o câncer ele tem uma mortalidade alta de 25% ainda, então é muito alto. E aqui em Campo Grande nós temos um bom trabalho nesse sentido e hoje é um dia em que se aproveita para disseminar todas as informações possíveis em relação a esse trabalho e a importância, evidentemente, da prevenção e do cuidado, porque o câncer, pelo que se ouve, o quanto antes for diagnosticado, percebido, maior é a chance de recuperação, não é, doutor? Exatamente, Robson. Esse é o Dia Mundial alusivo a gente pensar sobre o câncer, né? Pensar sobre a prevenção, o diagnóstico precoce. Então, não é só a prevenção, existe o diagnóstico precoce, né? Uma mamografia, por exemplo, é um exame de diagnóstico precoce. Então, quanto antes você fizer o diagnóstico dessa doença, maiores são as chances de cura, né? Vou te dar um exemplo. O câncer de mama, se você diagnosticar numa fase precoce, você tem acima de 95% de chance de ficar curado pro resto da vida, né? Já se você diagnosticar numa fase mais avançada, essa chance pode cair para 30, 20 ou até o tratamento não ser curativo, né? Ser apenas de prolongamento de vida, de controle de doença. Entendo. Agora, quem são as maiores vítimas do câncer, doutor? Porque a gente ouve falar sempre dessa questão do câncer de mama, o câncer de útero, no caso das mulheres, no caso dos homens, são muito frequentes as campanhas do câncer de próstata, mas há risco de câncer em vários tipos, né, para todo mundo. Como é que é? Isso, Robson, exatamente. Pensando em incidência, né? A maior taxa de mortalidade no mundo é do câncer de pulmão, aproximadamente 1.800.000 mortes por câncer de pulmão no ano, sendo que a gente tem diagnóstico de aproximadamente 2 milhões, então a mortalidade ainda é alta de câncer de pulmão. Agora, pensando nos fatores de risco, né, a gente sabe que as pessoas mais suscetíveis a desenvolver um câncer são as pessoas que têm alguns hábitos de vida não condizentes com hábitos de vida saudáveis, né? Pessoas obesas, sedentárias, tabagista, etilista. E aí a gente tem o fator ambiental também, que pode ter uma pequena parcela e uma pequena porcentagem de associação nisso. Agora, pensando em incidência, de disparada, a maior incidência no homem é próstata e na mulher é mama. Então, por isso a gente tem o Novembro Azul e o Outubro Rosa, né? Tirando os tumores de pele e não melanoma, que são os maiores incidentes, mas a mortalidade é quase zero. Citou o câncer de pulmão. Recentemente, até a gente comentava aqui no programa, Ana Maria Braga, né, apresentadora, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, mas ela já teve também outros tipos de cânceres. Bom, e ela tem um estilo de vida saudável, né, pratica exercício, alimentação correta, o que ela sempre divulgou na imprensa. Há condições também hereditárias em relação ao câncer ou algum outro ponto?
Com certeza, Jéssica. O câncer é multifatorial. Ele tem o fator genético também, que tem uma prevalência não muito alta, mas assim, a gente diria que 10 a 15% dos cânceres tem um fator genético preponderante. A gente tem um exemplo muito importante do fator genético da Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela fez uma adenomastectomia bilateral, ela tirou a parte interna das duas mamas e tirou os ovários, porque ela tinha uma mutação de um gene que chama BRCA. 1 e 2. Nesse caso, essa mutação já se sabe que ela tem um fator genético para desenvolver o câncer de mama de mais ou menos 70%. Altíssimo. E o câncer de ovário de 40% a 60%. Então, ela tinha uma chance grande, ela tinha um fator genético. Então, existe o fator genético, ele não é tão alto, mas ele existe. Eu acho que o fator ambiental é o principal. Eu estou lendo aqui um material que foi encaminhado lá pelos senhores, e estou vendo que Mato Grosso do Sul teria previsão aí de 1.240 novos casos de câncer de próstata e 850 novos casos de câncer de mama. Isso, essa expectativa, em que período, assim, doutor? Num ano só? Ou... Isso é por ano. Por ano. Por ano. E dessa estatística que você falou das mulheres, 840, aproximadamente um terço, né? Aqui em Campo Grande, na capital. E eu vejo também que o câncer de cólon e reto tem índice de 540 novos casos para o estado, seguidos aí por traqueia, brônquio, pulmão, com previsão de 460 neoplasias. É preocupante sempre, né? Com certeza, Robson, é muito preocupante. Por isso a gente tem alguns exames de detecção precoce ou rastreamento, né? O que são esses exames? São os exames para você ou evitar que a pessoa desenvolva o câncer, pegar o câncer na fase antes de virar câncer, como é o caso de uma colonoscopia após os 50 anos, que é uma recomendação, porque, como você disse, o câncer de colo tem uma incidência alta, é o terceiro mais incidente. A gente sabe que são exames que conseguem prevenir o desenvolvimento de câncer. O paciente faz uma colonoscopia, tira um pólipo. O pólipo não é um câncer, mas se você ficar com esse pólipo no seu intestino, em 5 a 10 anos, você pode desenvolver um câncer desse pólipo. Então, é um exame de prevenção. Já tem os exames de detecção precoce, como a mamografia. A mamografia é um exame de detecção precoce. Você fazendo a mamografia anual, você não vai deixar de ter o câncer, mas você vai diagnosticar ele numa fase precoce e vai ter um sucesso no seu tratamento. Quando é que a gente deve começar a se preocupar com essa situação? Que tipo de sintoma o senhor mencionaria, além dessa questão aí, quem leva a vida sedentária, caminha pouco, gordo, que fuma, bebe, essa pessoa ela já sabe que ela está num grupo de risco. Mas assim, existia algum sintoma, alguma situação que devesse nos preocupar a ponto de ir atrás logo desse diagnóstico precoce, doutor? Robson, para o câncer, o sintoma não é a melhor forma de você se preocupar com a doença, porque a partir do momento Como é que a gente faz, então? A partir do momento que você tem um sintoma, a doença provavelmente já está um pouco avançada. Então, você tem que se preocupar em ter hábitos de vida saudáveis, evitar os fatores de risco, tabagismo, etilismo em excesso, evitar a obesidade e fazer os exames que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde, de rastreamento e detecção precoce. Mamografia para mama, PSA, toque para câncer de próstata, colonoscopia para prevenir o câncer de colo reto. E hoje em dia, nos últimos guidelines, a gente tem uma detecção precoce para câncer de pulmão em tabagistas pesados. Tomografia é indicado, tomografia de baixa dose. Esse narguilé, que virou moda aí, ele tem muito risco para o câncer, mais que o cigarro? Qual que é a avaliação até o momento em relação a esse... Não vou dizer hábito, porque chega a ser um vício, né? Sim. Robson, a gente ainda não tem estudos, porque é uma coisa muito recente. Então, os estudos eles levam anos para darem um efeito causa, né? Mas a gente sabe que a gente tem alguns relatos de caso de câncer de pulmão, câncer de boca, em pacientes que fazem uso de arguile, daquele cigarro eletrônico, vaporizador. Então, a gente tem relatos de caso de pacientes que usavam e desenvolveram câncer de pulmão. Tem aumentado? Tem sim.
Não, até entrando nesse assunto mesmo, o senhor acredita que esse estilo de vida que atualmente os jovens, né, estão levando, bebida alcoólica, uso até de drogas ou desses tipos, né, de cigarros eletrônicos, narguilha, etc. A gente tem acompanhado os jovens morrendo cedo, né, por conta de câncer, né, independente de qual tipo, mas isso com certeza então é um agravante, né? Acredito que no futuro a gente vai ter dados para falar que o arguile e o vaporizador eles trazem um aumento de risco de câncer. A gente tem relatos de caso que a gente vê em congressos que são apresentados, né, de pacientes que faziam uso e desenvolveram câncer. Mas a gente não tem ainda um estudo com efeito causa, mas provavelmente está associado sim. Tá? Além disso, não só o cigarro está associado ao câncer, mas também ele está associado à doença que mais mata no mundo, que são as doenças vasculares, né? AVC, infarto, entre outras. Então, hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação, evitar a obesidade, tudo isso é uma forma já de prevenção para o câncer de uma forma em geral. Não sei se é um boato, uma coisa que a gente ouve falar, assim, às vezes, é que a anemia pode virar leucemia. Isso é verdade, doutor, ou não? Não, isso não tem, Robson, isso não tem relação nenhuma a anemia com o câncer. Existem o câncer que causa anemia, tá? Algumas doenças, leucemia, linfoma, principalmente a anemia plásica, algumas entidades relacionadas ao câncer que podem cursar com anemia. Mas a maioria das causas de anemia não é câncer. E principalmente em países subdesenvolvidos, a principal causa de anemia é a anemia ferropriva, por verminose, por deficiência da ingestão de ferro, né, desnutrição. Entendo. Questão do câncer de próstata também, às vezes o pessoal fala que o indivíduo acaba perdendo a masculinidade, ele deixa de ser aquele homem de antigamente. Como é que o senhor avalia esse tipo de comentário? É assim, Robson, o câncer de próstata, existem algumas formas de se tratar o câncer de próstata, né? Uma delas é se fazer a castração química ou a castração cirúrgica, que é a retirada dos testículos, ou a castração química, que é uma injeção que faz a mesma função da parada de produção de testosterona pelo testículo. Então, nisso pode ocasionar diminuição da libido. Então, realmente o tratamento pode diminuir a libido e cursar, às vezes, com dificuldade de ereção, falta de interesse por parte do homem. Já o tratamento de radioterapia, que faz parte também do câncer de próstata em alguns casos, pode cursar com alguma queixa urinária, alguma deficiência, alguma alteração na inervação da região do pênis, né? Então, esse pode acontecer, mas não são todos os casos, tá? Existem alguns efeitos colaterais do tratamento que pode cursar com impotência transitória ou até às vezes permanente. Que é definitiva, né? Câncer tem cura, doutor? Acho que essa é a maior preocupação de todo mundo, quando alguém na família vive essa situação de diagnóstico de câncer ou está em tratamento, e algumas pessoas até se desesperam quando ouvem esse tipo de informação. Como é que o senhor responderia? O senhor já disse que a letalidade é de 25%. De uma forma geral, 25%. Em geral. Agora, tem cura? Tem cura, Robson. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né? Porque quando alguém descobre, o câncer tem cura? Com certeza o câncer tem cura. Se a gente já vê que a mortalidade é de 25%, 75% se curam, né? De uma forma geral. Tá? Mas dizendo assim, o câncer ele depende da fase do diagnóstico para a gente falar em cura. Tá? Se o paciente for diagnosticado numa fase muito avançada, talvez a cura seja um pouco impossível, difícil. Tá? Mas fases mais não tão avançadas existem, nem que seja uma porcentagem pequena de chance de cura. Depende de tudo, de avaliar cada caso. Mas, de uma forma geral, tem melhorado muito os tratamentos. Tá? O câncer de pulmão, que há 15, 20 anos atrás, um paciente com câncer de pulmão com metástase à distância, nos ossos ou no fígado, vivia 8 ou 10 meses, hoje a gente tem a possibilidade de fazer com os tratamentos, terapia-alvo, tratamento direcionado, 56, 60 meses. Então, melhorou-se muito os tratamentos, os pacientes estão conseguindo viver mais. Mas ainda a gente precisa fazer mais diagnóstico precoce, os pacientes precisam procurar mais as unidades de saúde, fazer mais os exames de rastreamento, que a gente vê que não é o objetivo todo ano não é atingido, né? O Hospital do Câncer oferece mamografia,